Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está se preparando aí para final de semana, de feriado, né? De Dia das Crianças. E vamos começar aí. Oi, Raíssa, tudo bem? Raíssa bate ponto aqui, né, Raíssa? Não perde uma. É isso aí. Cristiane também. Cristiane sempre tá também. Boa tarde. Nosso tema de hoje é facetas de resina, né? O que a gente vai falar sobre facetas de resina hoje? Indicações, quando indicar e quando não indicar, né? Será que resina é plano B ou não é plano B, como estão dizendo por aí, né? A gente vai conversar sobre isso. Vou dizer para vocês todos os materiais que eu uso na sequência e também algumas dicas, como a gente sempre fala, tá bom? Deixa eu ver aqui, enquanto o pessoal vai chegando aí. Deixa eu ver o que eu quero falar para vocês. Sim, eu tentei ver um jeito de fazer ao vivo aqui para vocês, mas não dá porque o tempo é muito corrido. Fábio Dias, tudo bem, Fábio? Tudo bem aí para todo mundo. Marina, oi Marina, Marina é minha tia, lá de Belo Horizonte. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né? Mas para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte. Eu mudei para Brasília no ano 2000, então tem 20 anos que eu moro em Brasília. Eu mudei para Brasília com 16 anos, eu tenho 36 anos. Mudei no dia 20, mudei no dia 26 de novembro, dia do aniversário da Marina. Marina quase morreu de chorar, porque Marina é uma pessoa que chora por tudo, sabe, gente? Mas a gente fundou no dia do aniversário dela e ela ficou chorando e ainda falando no dia do meu aniversário. Mas deu tudo certo. Gente, oi Franklin, tudo bem? Franklin entrou. Deixa eu ver aqui se eu quero. Até a Sobrap, Sociedade Brasileira de Periodontia. Legal, aqui eu não consigo ver todo mundo. Vamos lá. Gente, primeira coisa é sobre facetas, né? Oi Fernanda, tudo bem? Fernanda Souza. Hashtag chateada, né, Marina? Tá bom. Deixa eu entrar no tema aqui, senão a gente não entra nunca. É o seguinte, antes disso, eu acho que a gente devia fazer uma live. Ontem eu tava entrando nos perfis aleatórios, assim, de uns dentistas, e vi várias lives deles falando, assim, sobre produtividade, sobre gestão do tempo, sobre, sei lá, sobre espiritualidade, sobre temas aleatórios, assim, uns temas nada a ver com odontologia, tema de vida pessoal, assim. Eu achei tão legal, eu falei, eu também queria falar disso. E aí eu achei legal, só isso que eu queria falar. E aí depois vocês me falam se vocês. Sugestão de temas e se vocês se interessam por esse tipo de tema também. Eu sempre queria falar sobre alguma coisa além de odontologia, mas eu ainda não sei muito bem o que, então vamos falando de odontologia enquanto de odontologia eu tenho certeza que eu quero falar e eu tenho muita coisa para falar. Então vamos falar sobre facetas de resina. Primeira coisa que eu quero, o primeiro conceito que eu quero deixar para vocês aqui é uma quebra de paradigma. Deveria falar sobre oclusão e ajuste oclusal, né? Deveria, pois isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de falar sem ter modelo na mão, sem ter paciente, sem ter caso clínico, ou seja, sem ter vocês aqui perto de mim para eu poder mostrar, demonstrar e mostrar como é que faz o tratamento. Eu acho muito difícil falar assim, falar aleatório, não é aleatório, não, de forma abstrata, sabe? Por isso que eu não entro muito nesse tema. Eu vou dar uma aula agora sobre isso. Enfim, gente, eu vou dar uma aula sobre isso. Vai ter uma aula sobre oclusão, sobre como reabilitar esteticamente. Atenção aqui. Vai ter uma aula sobre como reabilitar esteticamente pacientes com desgastes severos. Então, como reabilitar aquele paciente que tem um bruxismo, que ele já desgastou tudo, mas ele chega no seu consultório e ele só quer fazer facetas. E aí? Ele quer só melhorar o sorriso. Dá pra eu colocar faceta só nele? Não, ele vai quebrar tudo. Mas então, como é que eu vou fazer? Não coloca nada?
Não, tem um jeito de você reabilitar ele e ele não quebrar, entendeu? É colocar a faceta de canina a canina e tascar uma placa nele e falar, pronto, vai ser feliz com sua placa que você não vai quebrar nada. Não, ele vai quebrar tudo também. Não é só fazer isso. Tem um caminho. E quando vocês me pedem, dá aula de oclusão e ajuste oclusal, é isso. A aula de oclusão e ajuste oclusal nada mais é do que saber reabilitar um paciente como esse. Se você sabe reabilitar um paciente como esse, passo a passo, você entende tudo de oclusão e você sabe aplicar para os vários outros, nas várias outras aplicações que a oclusão pode ser aplicada. Usei a palavra aplicar 300 vezes, mas deu para vocês entenderem. Então, assim, eu vou dar essa aula no curso de facetas agora. Eu não estava programada, é o curso de facetas que eu estou dando lá na Praxis, né? Para 8 alunos, uma turma de 8 alunos, o curso com pacientes. Não estava programado, mas eu percebi que essa é uma necessidade muito urgente. Então, fiquem atentos aí, façam meus cursos, que esse tema é recorrente. Eu nunca posso me abster de falar disso, que é uma coisa muito presente, recorrente no consultório da gente. Até rimou. Bom, então vamos lá. A partir de agora, eu prometo que eu não vou me desviar por comentário nenhum aqui de vocês. Eu vou falar de facetas de resina e aí depois eu paro, leio todos os comentários, respondo todos os comentários e aí a gente vai render aqui na live, certo? Bom, então, como eu vinha dizendo, eu vou começar essa live quebrando um paradigma de vocês, que é o seguinte. Vamos supor que você chegou para mim e falou assim, ô professor, eu fiz uma faceta de resina no meu paciente. E eu vou perguntar para você e falar assim, por que, sei lá, Mari que acabou de me dar um tchauzinho aqui, por que, Mari, que você fez de resina? Aí ela me responde assim, porque eu não queria desgastar o dente do paciente. Aí eu resolvi fazer de resina. Então a primeira coisa que eu venho aqui falar para vocês é o seguinte, o fator desgaste nem sempre, ou melhor, quase nunca o fator desgaste vai ser um fator decisivo para você escolher entre resina e porcelana. Quase nunca. E digo mais, quando se trata de dentes escurecidos, que é um caso clínico recorrente no nosso consultório, quando eu tiver um paciente com dente escurecido, se eu for fazer faceta de porcelana, eu preciso fazer um determinado preparo. Por que fazer um determinado preparo? Porque eu preciso de espessura para minha cerâmica, para minha porcelana. E se eu não fizer preparo, como eu preciso de espessura, eu vou gerar um sobrecontorno inviável, enorme, né? Então, eu preciso de preparo para fazer faceta cerâmica. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Se eu for fazer nesse mesmo paciente uma faceta de resina, eu preciso fazer um preparo mais invasivo ainda. Por quê? Porque para cobrir o mesmo escurecimento com resina, eu preciso de uma camada mais grossa do que eu precisaria com porcelana. Estão conseguindo me compreender? A capacidade de mascarar o substrato escurecido da porcelana é melhor do que da resina. Então, para a resina, eu preciso criar mais o quê? Mais espaço. Então, gente, acabou esse negócio de eu não quero ver nenhum de vocês falando, eu fiz de resina porque eu não queria desgastar o dente. Nem sempre escolher resina é sinônimo de desgastar menos o dente, tá bom? Professora, mas isso aí que você está falando só vale para dentes escurecidos, então, né? Para todas as outras situações, aí continua valendo o que a gente já sabia, o que a gente já achava, que resina desgasta menos o dente. Não. Toda vez que eu vou dar um curso que eu vou dar aula de facetas, ou curso, ou independentemente se é o hands-on, se é o clínico com pacientes, eu sempre coloco uma foto, inclusive quem for fazer vai perder a graça, porque eu vou contar aqui agora esse desafio que eu coloco lá. Eu coloco a foto de uma paciente, que inclusive é uma paciente que eu amo muito, gosto muito dela, paciente que me procurou quando ela foi agredida pelo namorado e fraturou os 2 incisivos centrais no terço médio. E me procurou para fazer a reabilitação estética desses dentes, no dia seguinte da agressão. Muito abalada psicologicamente e tudo. E aí eu ponho a foto dela
com autorização dela, obviamente. Põe a foto dela lá no slide, lá na tela, e fala assim para os meus alunos, todos dentistas lá, né? Como se fossem pacientes deles. Eu falo assim, de vocês, né, dentistas. Eu falo assim, fosse com você, o que você faria? Qual o tratamento para essa paciente? Eles ainda não sabem o que eu fiz. Você, unanimidade, resina. Aí eu falo assim, mas por quê? Ah, professora, porque ela é jovem, ela é bonita, ela fraturou esses dentes e eu não vou desgastar mais o dente dela do que já está desgastado para fazer uma resina. Aí no próximo slide é o slide do preparo dos dentes dela. E no preparo praticamente não houve desgaste nenhum. O desgaste que houve foi o quê? Foi uma canaleta de meio milímetro na cervical dos dentes, dos dois centrais, e a asperização da superfície vestibular e a remoção de uma pequena classe 3 que ela tinha, que na fratura, a fratura atingiu a classe 3, por isso eu removi a classe 3 também. Se não tivesse atingido, eu nem precisaria remover. Então, para resina ou para porcelana, nessas duas situações eu ia fazer um desgaste zero ou quase zero. Bom, então, em quais situações... Então, agora que a gente está falando de indicações, vocês podem me perguntar assim, já entendi, professora, eu já entendi mais ou menos como é que já entendi que desgaste, então, já não é mais um fator relevante. Então, como é o seu critério para escolher fazer uma faceta de resina ou uma faceta de porcelana? Bom, antes disso, eu preciso falar para vocês, quando eu opto por usar, reabilitar esteticamente com resina ou com porcelana. Presta bastante atenção. Isso que eu vou te falar é uma linha de raciocínio minha que eu nunca vi nenhum professor falar, nenhum. Isso é uma coisa que eu criei dentro da minha cabeça, que é a única forma que faz sentido para mim. É assim, se o paciente chegar aqui no meu consultório e ele tem o dente bonito, por exemplo, isso aconteceu com 2 pacientes nesse mês que passou agora, no mês de setembro. 2 pacientes jovens, menos de 20 anos, com os dentes, não, menos de 20 não, uma com menos de 20, uma com 18 anos e a outra com 20 e pouquinhos anos. Elas chegaram aqui com diastemas, né, com necessidade de fechar os espaços, aumentar os dentes, reanatomizar os dentes e com o esmalte lindo. Elas tinham mesmo os dentes pequenos, só que o dente pequeno, o dente do formato errado que ela tinha, era um dente maravilhoso, era um dente de um esmalte lindo, era um dente de uma cor bonita, com uma textura bonita. E aí o que eu penso? Qual é o meu pensamento? Eu nunca, com resina nenhuma, com porcelana nenhuma, eu nunca vou conseguir reproduzir essa anatomia natural que Deus fez. Sendo assim, eu vou optar por resina. Por quê? Porque a resina me permite acrescentar estrategicamente por pequenas porções onde eu preciso, sem recobrir a face vestibular onde eu tenho aquele esmalte maravilhoso. Então veja, quando eu opto por usar resina, eu nunca opto por fazer faceta de resina. Por quê? Porque se eu opto por fazer resina quando o esmalte já é muito bonito. Então, se o esmalte já é muito bonito, eu não quero cobrir o esmalte. Por definição, se eu não envolvo a vestibular inteira, não é uma faceta. Outra situação, chegou aqui um paciente mais velho, esmalte liso, esmalte muito fino, dando para transparecer a dentina que já é muito amarela. Então, aquele esmalte não me encanta, aquele esmalte eu não tô com pena daquele esmalte. Então eu vou cobrir aquele esmalte. Já tem classe 4, ou tem diastema, o formato do dente, enfim, quero melhorar a cor, quero deixar mais claro, e com o clareamento não foi possível conseguir isso, talvez até pela espessura muito pequena do esmalte, né? Então, eu vou sim partir para faceta. Aí agora, eu vou partir para faceta, eu posso optar ou resina ou porcelana. Lembrando que o desgaste não é um fator de opção, não é um fator que vai pesar nessa balança. Então,
qual é o único fator que vai pesar nessa balança? Então, o fator custo financeiro. Então, nesse caso, seguindo a minha linha de raciocínio que eu estou aqui falando para vocês, resina é plano B, sim, na minha opinião, no que eu estou falando para vocês aqui. Ah, professora, mas se o paciente tem uma classe 1, o melhor material para ele é resina. Então, nesse caso, resina não é plano B. Não é mesmo. Numa classe 2 não é plano B, numa classe 1 não é plano B, numa classe 4, numa classe 3 não é plano B. Mas em facetas, na minha opinião, é plano B. Faceta de resinas, uma faceta de porcelana, sempre vai ser melhor para o paciente, sempre vai ficar mais bonita, sempre vai durar mais do que uma faceta de resina, pela própria característica do material. Então, essa é a minha forma de ver, essa é a minha forma de pensar. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu estou mostrando para vocês como é minha árvore de decisão quando eu tenho um paciente aqui na minha frente, fazendo uma consultoria comigo em relação ao caso dele. Mas, professora, essa live é de faceta de resina. Você postou ontem que fez uma faceta de resina. Então, eu quero saber por que se você mesmo está falando que não faz faceta de resina é plano B, eu quero saber por que eu estou aqui assistindo essa live. Eu vou responder para você agora. Você está aqui assistindo essa live porque você muitas vezes vai precisar fazer o plano B, assim como eu, porque muitas vezes a gente atende o paciente que naquele momento não tem condições de fazer o tratamento que ele gostaria, e também porque a faceta de resina é uma excelente restauração transitória, que a gente pode chamar também de restauração provisória, né? Como foi o caso daquela restauração que é daquelas facetas que eu mostrei para vocês ontem. Aquela paciente, ela chegou com as restaurações bem mal adaptadas, perto da gengiva, e sangrando, né? E a gengiva muito inflamada. Como que eu vou fazer uma gengivoplastia na paciente daquele jeito? Não tem jeito. Aí eu poderia fazer, que foi o que eu fiz mesmo, eu poderia ir ali, passar uma lâmina de bisturi nas facetas, nas resinas que ela tinha, melhorar o contorno ali, a gengiva ia cicatrizar, sarar. A gengiva dela ficou linda e eu fiz isso. No meu ponto de vista, não precisava mexer mais, mas no ponto de vista da paciente estava feio, e realmente estava. Do ponto de vista de saúde, não precisava mexer mais, mas de estética sim, porque ela vai demorar para recuperar da cirurgia periodontal, até poder fazer as facetas de porcelana, plano A, de 90 a 180 dias. Provavelmente 180 dias. Eu só vou mexer ali de novo daqui a 6 meses. Então, ela não pode passar 6 meses com os 2 incisivos laterais amarelos e os outros dentes brancos. Então, por isso que eu fiz as facetas de resina ali naqueles 2 incisivos laterais dela. E aí eu preciso saber fazer uma faceta de resina bonita. Porque como eu não é plano A, então eu não sei fazer direito. Então eu vou fazer uma feia, porque aí ela vai ficar 6 meses com a faceta feia. Entendeu? Por isso que eu vim aqui ensinar pra vocês como se faz, como é que eu faço, né? Uma faceta de resina. Lembrando, faceta de resina é uma coisa que eu faço com excelência, que eu faço maravilhoso? Não, porque não é uma coisa que eu faço todos os dias, não é uma coisa que eu me dedico quase que exclusivamente para aprimorar a arte das facetas de resina, não é. Mas é uma coisa que eu aprendi a fazer minimamente razoável para agradar um paciente e esse paciente entender ou que aquilo é provisório, mas o provisório é a longo prazo e que tem que ser minimamente estético, e os pacientes estão cada vez mais exigentes, até mesmo com os provisórios, né? E também tem que ser, o que eu estava falando? Que tem que ser minimamente aceitável para o paciente na questão estética, e esqueci a outra coisa. Enfim, e aí eu vou mostrar para vocês agora essa sequência, né? Como é que eu faço. Ah, sim, e outra, tem que ser minimamente para o paciente que entenda que aquilo é provisório e que entenda que aquilo foi um plano B. Então, ele não pode, ele tem o recurso para arcar com a resina, então ele tem que saber que ele não pode esperar
no resultado de uma porcelana. Isso tem que estar muito bem esclarecido antes do início do tratamento, tá bom? Então, gente, aqui eu tenho aqui na minha mesa, aqui vocês não estão vendo, mas está aqui na minha mesa que eu separei todos os materiais que eu uso numa faceta de resina. E até algumas variações aqui, caso vocês eu precise mostrar alguma coisa. Eu sei que vai ficar difícil para vocês terem, anotar tudo, mas quem tiver um caderninho aí pode começar a anotar. Então depois provavelmente eu vou fotografar e vou colocar nos stories, tá bom? Que vai ser bom para vocês anotarem depois também, ter foto e tudo. Então, primeira coisa, se for um dente que for escurecido, eu vou precisar preparar. Vou precisar preparar quanto, professora? Quantos milímetros? Depende do grau de escurecimento. Se ele for pouco escurecido, você vai preparar aí 1 milímetro. Se ele for muito escurecido, 2 milímetros, às vezes até 2,5. Por exemplo, aqui, por exemplo, com qual broca? Por exemplo, com essa broca aqui, que é a 4137. Eu trouxe aqui também um fundo branco, que na verdade esse fundo branco é uma folha. Então aqui é a broca 4137. Uma broca tronco cônica de extremo arredondado, da mais calibrosa que eu conheço no mercado, né? Eu nunca vi uma broca mais calibrosa que essa para vender, né, no mercado. Então com essa broca a gente faz o preparo. Depois eu passo ácido apenas em esmalte e na dentina eu aguardo 30 segundos e lavo. Na dentina eu uso o Clearfield SE, apenas o primer na dentina. Como que a gente aplica esse primer? A gente esfrega ele bastante, depois a gente evapora por 30 segundos para evaporar o solvente. Por cima do esmalte da dentina, por cima de tudo, a gente passa uma camada do Clearfield SE Bond. Esse aqui é só o adesivo. Então a gente passa a camada do adesivo. E aí sim a gente fotopolimeriza. Até então a gente não tinha fotopolimerizado, agora a gente fotopolimeriza. Se o dente é escuro, aí você vai usar o opacificador. Qual é o opacificador que eu uso? É o Beautiful Opaker, da Shofu. Tá de cabeça para baixo, né, gente? Beautiful Opaker. Existe o LO, que é o que eu tenho, aqui tá escrito. Opa. LO. Padrão ouro Clearfield, isso mesmo, Joel. Padrão ouro no mundo inteiro. Quem trabalha, vou fazer um parênteses aqui. Quem trabalha numa clínica, que a clínica, você trabalha numa clínica, a clínica não é sua, você trabalha com material de outras pessoas, você está perdoado, tudo bem. Você trabalha na sua clínica atende convênio, você tá assim, vendendo almoço para pagar a janta, tá começando, tá difícil, você também tá perdoado. Você trabalha na sua clínica, já recebe relativamente bem, e você tá usando adesivo universal, e você tá usando qualquer adesivo que não seja o Clearfield, você não está perdoado. O dia que cair qualquer coisa sua, Deus está vendo. Liga agora na Dental e pede o Clearfield. Eu não ganho nada com isso. Até porque a Curaray é lá no Japão, eles nem sabem que eu existo. Mas me escuta. Então, existe o LO, que acho que é Light Opaker, e existe o UO, que é o Universal Opaker. O UO eu não gosto, eu gosto do LO. Esse corante, esse opacificador, quer dizer, ele é muito caro para você comprar os dois, ter os dois. Eu só tenho um, então compra um só, mas compra o LO. Depois do opacificador, se você quiser, você também pode, ou então, ó, até começou a sair um pouquinho do opacificador aqui, ó, tá vendo? Ele é bem branquinho. Até o pessoal do YouTube lá vai conseguir ver também. O pessoal do YouTube eu sei que tá meio prejudicado, porque a câmera é mais longe. Mas, eu tô falando os nomes, vocês podem depois ter acesso. Digita
no Google, vocês vão achar na Dental Cremer, né? Em outros lugares para comprar. Professora, eu vou fazer uma faceta hoje à tarde. Eu não tenho esse opacificador. Então, talvez você tenha uma dentina, uma resina de dentina, que também pode ser usada para mascarar um substrato escuro. Aqui eu tenho as duas que eu tenho. Eu só tenho duas resinas de dentina da 3M, ou seja, resinas bem opacas que eu tenho para mascarar fundo escuro. Eu tenho a WD e a 2D, ou seja, uma é branca, muito branca, e a outra já é mais pro amarelo, né? Uma é uma A2 e a outra é W, né? Para passar a resina, qual é a espátula que eu gosto? A espátula que eu gosto é uma espátula dessa aqui, que é da Style Italiano. Style Italiano. E ela se chama Modella. Modella com 2 L's. Modella. Eu amo essa espátula porque ela é muito fina, ela entra muito bem nas proximais, o cabo dela é emborrachado, então ela dá muita firmeza e é isso. E ela é flexível na ponta, assim, eu gosto muitíssimo dessa espátula, eu amo essa espátula. O kit dessa Style Italiano, o kit custa R$ 1.600, se não me engano, na Dental M com o Aloysio. Quem puder, compra o kit. Quem não puder, compra essa espátula. E tem uma outra também que é uma azul escura, que eu amava ela, mas ela caiu e quebrou uma ponta. E eu nunca comprei outra, e eu vi que ela nem me faz tanta falta, eu uso mais essa. Para colocar fio afastador, eu também uso essa. Eu não vivo sem essa espátula, então eu recomendo muito que vocês tenham essa espátula. Essa espátula, eu só uso 2 espátulas para faceta de resina, essas duas. Essa aqui eu uso por causa dessa parte triangular aqui, ó, é tipo uma espátula de pedreiro, vocês estão vendo? Tipo uma espátula de pedreiro, ó, pessoal do YouTube. Aí eu coloco a quantidade de resina e eu vou, aqui eu tenho até um manequinzinho que eu trouxe, eu pego, ó, e eu vou fazendo assim, ó, eu vou esmagando a resina contra o dente, eu vou esmagando a resina contra o dente. Como a superfície de contato da espátula é grande, ela consegue espalhar a resina com uma lisura maior, com uma uniformidade maior. Então eu gosto dela. Essa daqui é a espátula Sofia da Millennium, tá? É barata, então pode comprar. Eu uso muito? Não, eu uso pouco. Por que eu uso pouco? Porque eu faço pouco faceta de resina. E eu só uso para faceta de resina. Essa outra espátula da Modella, eu uso muito? Eu uso em praticamente todos os atendimentos. Porque praticamente todos os meus atendimentos ou tem uma restauração de resina, um núcleo de preenchimento, ou um fio afastador que eu vou inserir, né? Então todo atendimento eu uso. Aí eu queria mostrar para vocês também uma outra resina que eu gosto. Vamos supor que não é dente escurecido, professora. Não é dente escurecido. Por exemplo, como o caso de ontem. Não é dente escurecido, mas tinha restauração classe 4. Na hora que eu fui tirando todas as resinas, não sobrou quase nada de dente. Então, você vai precisar de usar uma resina de dentina. Mas não precisa usar a dentina da 3M, a dentina da Z350. Porque a dentina da Z350 é muito opaca. Ela é muito não é esbranquiçada, é muito opaca, né? Então, você pode usar uma dentina que eu gosto, é a dentina da Forma, da Ultradente. É uma resina também que o custo-benefício dela é bom. E aí a dentina, ela parece dentina mesmo. E o custo, já falei, né? O custo-benefício é muito bom. Em seguida, você pode usar uma resina de corpo. Corpo, ela está, nas opacidades, ela está entre a opacidade da dentina e a opacidade do esmalte. Ela tende mais para a opacidade do esmalte. E aí eu falei que nessa live eu ia falar quais foram as resinas que eu usei ontem, naquele caso. Eu usei esta resina, XWB, de corpo. Eu gosto muito das resinas de corpo da 3M. E depois da XWB, que é uma resina que eu falei pra vocês, tá? A opacidade entre... Não, eu não vou falar o que eu usei ontem, não, senão vai confundir vocês. Vamos na sequência aqui. Então, eu falei uma resina de dentina que eu usei.
Cristiane Nestor tá falando sobre as resinas unicromáticas. Cristiane, eu não ganhei nenhuma unicromática ainda. Eu não vou comprar, porque eu trabalho bem com as resinas que eu tenho, não pretendo comprar. Se alguma marca, a FGM, não, eu ganhei da 3M, mas não usei ainda. Eu ganhei só as ampolinhas para poder colocar com seringa Centrix. Se bem que eu nem sei se é dessa, mas enfim, eu acho que é. Mas não usei ainda. E se eu ganhar da FGM, que eles falaram que vão trazer pra mim, aí eu vou experimentar, mas eu ainda não testei, tá bom? Eu uso o fio afastador com certeza para fazer faceta de resina, tá bom? Quando eu não uso isolamento absoluto. Isolamento absoluto com grampo de retração gengival. Ou um ou outro. Dá certo tanto com um quanto com o outro. Tá, depois eu testo. Então tá, compromisso. Eu vou testar e vou tirar foto e falar pra vocês. Pra gente ver se vale a pena, tá bom? Gente, então eu venho na sequência. Dentina, que eu falei que eu gosto da forma. Depois corpo, que eu falei que eu gosto da 3M. E a que eu mais uso é a XWB. E depois esmalte. Esmalte, gente, eu odeio o esmalte da 3M. Odeio. Porque eu acho que ele dá bolha, ele não dá brilho, não fica bonito. Qual é o esmalte que eu gosto? E que ainda tem um custo razoável? É a Empress Direct. Empress Direct da Ivoclar. E eu tenho essa BLXL esmalte. Essa resina, ela é chata para trabalhar. Ela não é uma resina gostosa de trabalhar, assim como as outras são. Tanto a forma quanto a da 3M a Z350 ela é uma resina difícil de trabalhar. Quando eu vou trabalhar com essa resina, eu sempre vou usar isso daqui, que é um molhador de resina, é como se fosse um gelzinho que você passa em cima da resina, muito pouco, viu, gente? Eu ponho primeiro na luva, depois eu molho a espátula, e aí a espátula desliza sobre a resina. Essa é uma dica muito importante. Eu não gosto de trabalhar com essa resina sem usar esse molhador. Por quê? Porque ela cola na espátula, mesmo sendo uma espátula de excelente qualidade, e quando ela cola e ela vem na espátula, ela cria uma bolha embaixo. E quando você vai dar o polimento, aparece a bolha, essa bolha entra pozinho o pozinho da borracha, e isso é um problema assim bem chatinho de resolver, tá bom? Como que resolve esse problema? Aproveitando, como que eu resolvo quando eu encontro isso? Broquinha esférica, faz uma cavidadezinha, adesivo ali, resina ali, polimento, tá bom? Chato, né, de resolver isso. E o que eu gosto de usar também com esse molhado, isso é da Ultradente, tá, gente? Chama Composite Wetting Resin. Eu adoro esse pincel, gente, que é um pincel de maquiagem, gente. Eu falei pra vocês que eu queria falar sobre alguma coisa que não fosse odontologia, então hoje eu vou falar de maquiagem. Pincel para delinear, Macrylan. Vocês encontram em qualquer rede dos cosméticos. Eu queria tanto focar. É o pincel B120. B120, pincel para delinear, Macrylan. É maravilhoso. Gente, sem brincadeira, eu tenho um pincel desse para maquiar mesmo na minha bancada de maquiagem, e tenho um pincel desse aqui no consultório também. É verdade verdadeira esse bilhete, é verdade. E só não pode confundir os dois, né? Porque senão vai manchar a resina de vocês. O Joel tá falando, professor, uma dica é pôr ela no frigobar antes de trabalhar com ela, a consistência fica melhor. Ah, Joel, seria ótimo se eu tivesse frigobar aqui no consultório. Mas bom saber, porque eu vou mudar de consultório, a gente, se Deus quiser, assim que... a gente está procurando já, né, uma sala para ir para uma clínica maior, e lá eu vou ter uma copa, porque aqui não tem espaço para ter copa, nem frigobar, nem nada. Mas aí lá eu vou ter, e aí eu vou saber disso, bom saber, porque aqui eu não tenho. Então por isso que eu luto aqui com essa
com esse líquido aqui, né? Eu falo líquido de modelar a resina. E não pode passar muito, viu, gente? Porque isso estraga a resina, isso incorpora, como se você estivesse incorporando solvente na resina. E isso diminui as propriedades da resina. Facilita o manchamento, diminui as propriedades de resistência ao desgaste. Então, a gente deve evitar ficar encharcando a nossa resina com esse molhador, tá bom? E aí, gente, depois que a gente já passou o esmalte, a gente pode passar essa resina aqui, que é uma resina translúcida, totalmente, muito translúcida. Ela parece vidro, sabe? Eu vou até tentar abrir aqui para ver se vocês vejam. Ela é bem transparentezinha mesmo. Eu gosto muito dessa AT. Eu tenho a AT e a CT. A CT é mais pro cinza, essa AT é mais pro âmbar, né? Mais pro amarelo. Eu uso as duas, mas eu gosto eu uso muito mais essa AT. Inclusive, essa é uma resina super fácil de trabalhar. Ela é só para a última camada, ou então eu uso a última camada no terço médio e terço incisal, e às vezes uso também lá entre os mamelos de dentina, às vezes eu coloco um pouquinho dessa resina também. Mas o que eu quero falar é o seguinte: se você quiser usar corante, que pode ser que você queira usar, se você quiser usar corante, e aí, qual corante, professor? Eu tenho dois corantes aqui. Um corante ocre, que é um marrom claro, da Ivoclar também, que você compra, chama Empress Direct Color. E tem um outro corante aqui, que é da Ivoclar também, que é o Tetric Color, que é mais velho do que a Serra. Então, é o mesmo que o outro, só que é na embalagem. Mas, professora, não tá vencido? Gente, isso daqui... Na verdade, é igual resina. Enquanto a resina está com a consistência adequada, ela funciona bem, né? Você pode usar. Na verdade, o problema da resina é quando ela começa a esfarinhar. E mesmo que ela ainda esteja na validade, aí você não pode usar mais. Mas enquanto a sua resina está boa, polimerizando normal e tudo normal, você pode usar, mesmo que na embalagem esteja dizendo que ela já venceu. Até porque uma mesma resina, nos Estados Unidos, por exemplo, a validade dela é 4 anos. E aqui no Brasil a validade é 2 anos, por causa do clima. Porque aqui é mais quente, né? Então o pessoal eles não consideram que os fabricantes, a indústria não considera que aqui fica armazenado em lugar fechado e tudo. Acho que eles acham que a resina fica no tempo, né? No sol. Mas enfim, só uma brincadeira isso, né, gente? E onde eu estava? Sim, se você quiser usar corante, onde eu recomendo que você use o corante ocre? Eu recomendo que você use na cervical do dente. Se você quiser dar um efeito mais natural, você passa na cervical do dente e nas proximais do dente. É muito bom para dar naturalidade. Cuidado com aquele paciente que quer o dente Mentex branco, que ele vai fazer você tirar depois. E eu recomendo também que você use com um pincel fininho. Por exemplo, esse pelo de Marta, da Tigre mesmo, número 308, número 0. É o fininho que a gente usa para pó e líquido. E o branco, professora? Branco usa para quê? O branco você pode colocar ele nos mamelos, né? Que é aqui assim, ó, na serrinha do dente, próximo da serrinha do dente, ou você pode fazer manchas de fluorose. Cuidado para fazer as manchas de fluorose. Normalmente a gente pega o pincel, deixa eu ver se esse aqui vai fazer isso. Não faz. Sabe quando você pega o pincel e você coloca o pincel, por exemplo, o pincel tá aqui, você coloca o pincel, abre assim, ó, aí você pode pegar e fazer assim, que é como se você estivesse fazendo as estrias da fluorose. Fica bem bonito, mas para isso você tem que ter um pincel que você encosta e ele abre. E tem que estar com bem pouquinho pigmento, bem pouquinho corante branco na hora de você fazer isso, tá bom? Aí você aplica depois do corante essa última camada, porque se você aplicar o corante, polimerizar e acabou a restauração, esse corante sai rapidamente, porque ele fica uma camada muito fina e ele solta na boca. Tem que estar protegido por uma camada de resina, isso é fundamental vocês saberem, tá bom? Terminei a restauração, eu vou colocar alguma barreira para que
a última camada de resina seja polimerizada. Porque o que que acontece? A última camada de resina, gente, ela fica inibida pelo oxigênio. Então, o que que acontece? As moléculas de resina ficam em contato com o oxigênio e elas não polimerizam. Fica tipo uma camada grudenta por fora na resina. Então, a gente coloca ou flúor neutro, eu coloco, ou então aquele gel à base de água, gel hidrossolúvel, ou aquele KY que compra em farmácia, ou então aqueles de fazer ultrassom que compra em cirúrgica. E tem esse aqui que é o Power Block da BM4, que é sabor açaí, aroma de açaí, que você pode colocar também, tá bom? E aí polimeriza tudo. Acabou. Aí, agora vai começar acabamento polimento. Primeira coisa que eu faço, microserra para passar, microcut, né? Para passar entre os dentes. Professora, você já viu que tem uma que é assim, que é serrinha? Já vi, mas não gosto. Eu prefiro dessa que você passa com a mão, porque eu acho que dá muito mais firmeza. Pronto, já individualizei. Depois, lixa. Eu gosto muito dessa lixa, Epitex, professor, Epitex. Epitex é muito cara e eu não acho que... Porque eu gosto muito dessa, ela é bem baratinha e muito fina. Mas, professora, quando você passa, a lixa fica do outro lado. Fica, mas aí você pega aqueles grãozinhos de lixa e você fica esfregando para um lado e para o outro com o plástico. E eu acho que lixa muito bem, eu gosto, né? Depois que você lixou, passou o fio dental, eu gosto de fazer as proximais primeiro. Aí fez as proximais lá, tá bem bonitinho. Aí o que que você faz? Pega duas lapiseiras, uma azul e uma com grafite vermelho e uma com grafite azul escuro, e faça as linhas, faça as arestas. E tenha um paquímetro castrovejo, né? Perto do seu, na sua bancada, para você ficar medindo. Ah, aqui a distância entre as arestas tá, sei lá, 5 milímetros. E aqui tá 6. Então, aí fica tentando fazer as arestas ficarem iguais. Com o que, professora, que eu faço isso? Com um disco vermelho da 3M, que corresponde ao verde escuro da TDV. Agora a Cavo também tem discos, assim, discos abrasivos, né? Então, faça isso com discos. Terminei de fazer a anatomia primária com discos, pode fazer textura com broca multilaminada, tronco cônica. Eu tenho dificuldade de fazer textura dessa forma, sabe? Eu normalmente tento fazer alguma textura com o disco mesmo e depois com borracha. Qual borracha, professora? Flexi Cups, Care, né? Care também tem. Flexi Cups da Cosme Dente, eu gosto muito. Primeiro a azul. Quem tem motor elétrico, coloca, quanto é mesmo? 20 mil rotações. Eu coloco no 20, coloca lá no 20. E depois eu venho com a rosa, Flexi Cups também, da Cosme Dente. Eu amo essa dupla. Amo. Na verdade, eu amo esse trio. Amo. Eu termino com isso aqui tranquilamente. Dá pra mandar o paciente embora e a faceta dele não manchar. Dá pra ficar assim tranquilamente. Se você quiser fazer uma gracinha a mais, né, quiser ficar melhor ainda, você usa pasta de polimento da Ultradente, pode ser a Diamond, da FGM, qualquer pasta de polimento que você quiser, com escova, essa rodinha assim, ó, de pelo. Pode ser qualquer uma também. Isso, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Entendam uma coisa de uma vez por todas. Isso não faz milagre. Não adianta você estar com a restauração toda arranhada e depois vir com isso aqui. Isso aqui não faz nem cosquinha. A hora de você remover os riscos, remover as irregularidades, disco, remover os riscos, esse azul, dá brilho, esse rosa. Professor, isso daqui é dar mais brilho porque tem um óleozinho na pasta que vai dar mais brilho, mas não é nada que vai fazer diferença em longo prazo. Pessoal, tô com meu tempo estourado, talvez o paciente já esteja já tenha até chegado e eu não vi. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E deixa eu ver se teve alguma pergunta que eu não respondi. Jamile, tudo bem, Jamile?
Sim, as de efeito camaleão são mais indicadas para posteriores. Eu também gosto muito mais da camaleão, ou gosto muito mais, eu também tenho visto muito mais, até nas próprias propagandas, né, quando eles, nos folders, né, sempre em posteriores mesmo. Eu acho muito difícil que conseguisse isso para dentes anteriores. Mas eu ainda nunca usei, então não falei, mas realmente deve ser mais para posteriores mesmo. Mas eu vou testar, viu, Cristiane? Eu vou testar. Sim, Tawane, deixa eu responder melhor aqui. Sim, eu uso fio retrator para realizar as facetas e 99% das vezes é o 3 zeros da Ultradente. Deixa eu ver se alguém perguntou mais. Manda nos grupos os materiais, mando sim. Pronto, aqui são vocês se... O acabamento final, finalíssimo, depois de quantos dias? Gabriel, marco no dia seguinte. Mas acontece um negócio interessante. Eu começo a dar o acabamento primário ali no dia, né? Aí eu começo a dar o acabamento e tudo, e aí eu não consigo parar. E quando o paciente vem no outro dia, eu vou fazer, às vezes eu pego só isso aqui de novo e com a rodinha de pelo lá e vou fazer de novo. Eu não consigo parar enquanto eu não vejo que tá bom. Eu tenho alguns problemas, esse é um deles. Tá certo? Tô ouvindo ali a voz do meu paciente, ele realmente chegou. E aí foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom, gente? E eu espero vocês aí na próxima live. Quinta-feira que vem não vai ter live porque eu vou dar curso. Eu não sei. Eu vou colocar aí no nossa caixinha, no nosso stories e vou abrir uma caixinha de perguntas para perguntas da live, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui.